Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa aula. Tá tendo um sonzinho aqui atrás, o pessoal tá vendendo camarão, peixe. Eu espero que não influencie na qualidade do meu áudio. Bom, pessoal, meu nome é Tatiane, eu sou professora, sou nutricionista e hoje eu vou estar apresentando um pouco sobre a interpretação do hemograma completo, principalmente aplicado à nutrição, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa aula. Bom, de início, qual que seria o objetivo e a importância dos exames laboratoriais de forma geral para a nutrição? De modo geral, nós utilizamos todos os exames bioquímicos para auxiliar no diagnóstico nutricional. Então, a partir dos exames bioquímicos, a gente vai ter uma avaliação inicial dos pacientes, né? E aí, a partir disso, ter uma tomada de decisão, qual que vai ser a nossa conduta dietoterápica, né? Nós conseguiremos fazer a avaliação de órgãos e sistemas, como, por exemplo, o funcionamento do pâncreas, o funcionamento dos nossos rins, o funcionamento do nosso coração, dentre outros sistemas. Nós também conseguimos avaliar e monitorar as intervenções nutricionais. Por exemplo, um paciente que está com a glicemia descompensada. A gente entra com alguns alimentos para poder melhorar, né, o perfil glicêmico. Também nós conseguimos, por meio da alimentação, monitorar os níveis, por exemplo, de colesterol e de triglicéridos. E a partir disso a gente vê os resultados com base nos exames bioquímicos e a gente vê se a nossa intervenção nutricional está sendo eficaz ou não. Outro exemplo disso são para pacientes que têm doenças cardiovasculares. Então, os exames bioquímicos, eles permitem também uma avaliação individualizada, ou seja, cada paciente vai apresentar um tipo de resultado, né? Cada paciente tem um biotipo, tem o seu organismo, tem o seu estilo de vida, então é comum aceitar que cada paciente vai apresentar isso de forma individualizada, tá bem? Nós vamos conseguir também avaliar sinais e sintomas, como, por exemplo, a gente consegue associar o que tem no exame bioquímico com o que o paciente está sentindo e o que a gente observa. Por exemplo, se o paciente está hipocorado ou não, se ele está com presença de edema, se ele tem apresentado vômito, diarreia, tudo isso a gente consegue associar com o exame bioquímico. Além disso, nós conseguimos também realizar a prevenção e a promoção da saúde, né? Por exemplo, chega algum paciente no ambulatório ou no consultório que está apresentando ali uma resistência à insulina ou uma pré-diabetes, então a gente consegue fazer uma prevenção, né, de doença com esse paciente. E se caso o paciente não tiver nenhuma alteração do exame de sangue, a gente continua realizando aí a promoção da saúde. E também a gente vai conseguir fazer o encaminhamento para outros profissionais da saúde. Lembrando que nós, nutricionistas, nós não podemos dar o diagnóstico de doenças, né, para os nossos pacientes. A gente só faz o indicativo, a sugestão de que o paciente pode ter aquela doença, só que quem que dá o diagnóstico é apenas o médico, tá
bem? Então, baseado nisso, né, reforçando o diagnóstico nutricional, como que a gente faz o diagnóstico nutricional? Ele é realizado a partir do exame físico, que a gente avalia como é que está o cabelo, como é que está as conjuntivas, como é que está o abdômen, se o paciente está hidratado ou não, se o paciente está lúcido, orientado em tempo e espaço, né? A gente avalia a questão das unhas, se esse paciente também tem apresentado edema em membros inferiores, se o abdômen está normotipânico ou não, se ele apresenta uma ascite. A outra parte é a anamnese. Como é que está a aceitação da dieta desse paciente? Como é que é a alimentação dele? Como que é a rotina? A antropometria, ela também entra, né, na parte do diagnóstico nutricional. Ela não é o principal do diagnóstico nutricional, tá? Ela é uma parte, né, que a gente utiliza para dar esse apoio, né, do diagnóstico, mas ela não é o principal. A gente, por exemplo, não usa só o IMC para diagnóstico nutricional, a gente tem que utilizar todos esses 4 pilares, né? E o exame bioquímico, ele vem, né, como uma dessas partes para a gente conseguir fechar o diagnóstico nutricional do meu paciente. Então, lembrando que nós, nutricionistas, nós podemos sim prescrever exames bioquímicos, né, exames laboratoriais, mas que estejam associados com o estado nutricional do nosso paciente. Então, a gente pode pedir diversos exames, né, principalmente se for de sangue, de urina, de fezes. A gente só não pode, por exemplo, prescrever exame de imagem, como, por exemplo, uma ultrassom, tomografia. Isso aí já está na parte da medicina, tá? Mas, para enfatizar que sim, né, estamos baseados aí pelo nosso Conselho Federal de Nutricionista, que nós podemos sim solicitar exames e que estes devem estar associados, né, com o estado nutricional do nosso paciente, tá bem? Então, qual que é o objetivo desses exames laboratoriais? A gente já falou um pouquinho, né, que ele serve ali para diagnóstico nutricional, mas de forma um pouco mais específica, né, os exames, eles vão conseguir nos permitir avaliar como está o estado nutricional de macro e micronutrientes, né, destacando vitaminas e minerais. A gente consegue identificar se há alguma alteração hepática, pancreática ou renal. A gente consegue avaliar também alterações no sistema imunológico, né, e enzimas ligadas à lesão muscular, presença de anemias e avaliar o perfil inflamatório também. Então, aqui, iniciando já a parte do nosso hemograma completo, deixa eu só tentar fechar isso aqui. Iniciando a parte do hemograma completo, o que é o hemograma completo? O hemograma não é só a parte de hemograma, né, que é só avalia as hemácias, a hemoglobina e hematócrito. O hemograma completo, ele vai ser compreendido pelo eritrograma, ou só hemograma, que é a primeira linhazinha que aparece lá, o leucograma e o plaquetograma, sendo que esse eritrograma vai ser a série vermelha, as hemácias, que vão transportar gases, né, como o oxigênio e o CO2. O leucograma é a série branca, que envolve os glóbulos brancos que realizam as manutenções das funções imunológicas do nosso organismo. E o plaquetograma é a concentração de plaquetas, né, que vão estar responsáveis pela coagulação do nosso sangue. Então, só para a gente recapitular de forma bem breve, como que acontece a formação das nossas células vermelhas, né? Todas essas células, tanto as células vermelhas quanto os glóbulos brancos e as plaquetas, eles são formados na nossa medula óssea. E lá vai acontecer um processo que a gente chama de hematopoiese, né, que a partir ali do meu hemocistoblasto, né, eles vão sofrer ali as diferenciações, né, e vai formar a nossa hemácia, né? Então, o que é o hemograma, né? O que descreve o termo hemograma? Seria a contagem e descrição dos eritrócitos, né, e as hemácias.
As hemácias, elas são formadas por hemoglobinas, né, que transportam o oxigênio e o CO2 entre os pulmões e tecidos, e aí as hemácias a gente consegue fazer uma investigação nessas alterações da eritropoiese, que é a formação das hemácias, e associar com deficiência de ferro e anemia. Só que a hemácia, ela não é utilizada para o diagnóstico de anemia. Eu vou falar um pouquinho mais na frente o que a gente se baseia para o diagnóstico de anemia. E aqui a gente consegue avaliar qual que é o valor de referência tanto para homem quanto para mulheres. Esses valores de referência para homem e para mulher, eles vão depender de laboratório para laboratório. Porque cada laboratório vai utilizar algum kit, né, vai ter uma forma de realizar esse exame bioquímico, tá? Então, o ideal também, sempre quando a gente for realizar esses exames de sangue, a gente sempre realizar no mesmo laboratório. Eu entendo que tem questão de plano, às vezes a gente faz esses exames bioquímicos pelo SUS e cada vez manda fazer em um lugar diferente, mas o ideal é que, se possível, você sempre faça os seus exames de sangue no mesmo local. Então, essa contagem de excreção de eritrócitos, né, e das hemácias, quando a gente tem uma quantidade aumentada de hemácia, a gente chama de eritrocitose ou poliglobulia. E se for essa quantidade baixa, a gente chama de eritrocitopenia. No caso da eritrocitose ou da poliglobulia, que é esse aumento da quantidade de eritrócitos, a gente pode observar alguns sinais e sintomas do paciente, como, por exemplo, diarreia, desidratação, queimadura e êmese, que significa vômito. No caso, esse aumento da quantidade de eritrócitos, ela pode ser primária e pode ser secundária, né? No caso, a gente tem a policitemia vera, que é uma doença genética rara, né? E que vai constar com o aumento de todas as células do sangue. Ou seja, a gente vai observar o aumento de hemácia, a gente vai observar o aumento das células do leucograma e de plaquetograma. E aí, o sangue, ele acaba ficando mais espesso, né, que pode causar cefaleia, desmaios, só que essa doença está mais associada com uma mutação que ela pode ser não hereditária. E a nível de conhecimento, né, nós temos a policitemia vera, que é o aumento, né, de todas essas células do sangue. A gente também tem a pancitopenia. A pancitopenia já seria a redução de todas as células, né, no nosso organismo, que inclui as hemácias, o leucograma, né, as células brancas e as plaquetas. Então, nós temos esses dois extremos. Já no caso da pancitopenia, a gente identifica mais em alguns pacientes que já estejam críticos, né, que têm outras doenças, principalmente um grau de inflamação e de doença também autoimune mais agravada, tá? Então, aqui, essa diminuição da quantidade dos eritrócitos, ela pode estar associada com anemia ferropriva, ou por deficiência de vitamina B12, B6 e o B9, leucemias e infecções graves, hemorragias, alteração hepática, uso abusivo de álcool e alguns fármacos, por exemplo, a hidroxiureia e o inatinib. E nós também temos uma síndrome, né, mielodisplásica, que acontece, né, alterações na medula óssea que pode causar nessa hematopoiese ineficaz e, consequentemente, a redução da produção dos eritrócitos. Então, a hemoglobina, ela é um constituinte, né, das hemácias, que vai realizar ali o transporte do meu oxigênio. Então, essa hemoglobina, ela vai ser composta pelo grupamento M, que é o que contém ferro, e a globina, que é uma proteína. Então, como vocês podem ver aqui na figura, né, nós temos a hemácia, né, e dentro da hemácia nós vamos ter a hemoglobina, que vai constituir essa hemácia. Então, aqui dentro dessa hemácia, eu tenho aqui o meu oxigênio, onde ela vai fazer esse carreamento, né, dentro dos nossos órgãos e tecidos.
E aqui, mais uma vez, alguns valores de referência, tanto para homens quanto para mulheres, e como informação, as vitaminas do complexo B, além do ferro, né, elas também são importantes para a produção de hemoglobina, tá bem? Então, qualquer valor reduzido de hemoglobina, valor reduzido ou aumentado de hemoglobina, vai alterar nos valores de hemácias também, na contagem de hemácia também, tá bem? Então, o hematócrito já é esse valor em porcentagem de volume ocupado pelas hemácias no volume total de sangue. Então, é um valor em percentual. Então, como eu havia falado anteriormente em relação às hemácias, né, os valores aumentados estão associados com diarreia, vômito intenso, desidratação, sudorese, cardiopatia, uso abusivo de álcool. E no caso, ela baixa, vai estar associado com anemia, leucemia, hemorragia intensa, gestantes, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal crônica, né, e infusão excessiva de líquidos. E aí, aqui essa parte dos índices hematimétricos, que é algo muito importante e que às vezes nem sempre a gente consegue explorar essa parte dos exames bioquímicos, ou seja, por falta de conhecimento, ou que não foi aprofundado isso durante a graduação, ou qualquer em outro momento, né, da nossa vida acadêmica e profissional. Então, a partir desses índices hematimétricos é que a gente consegue nortear qual que é o tipo de anemia que o meu paciente tem. Eu já vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, esses índices, eles são descritos como o VCM, o HCM, o CHCM e o RDW. Então, eles vão complementar as informações de hemácia, hemoglobina e de hematócrito, tá? Então, iniciando pelo VCM, o VCM é o volume cospular médio. Ele vai ser o valor médio do volume ou tamanho das hemácias usado para avaliar a anemia. Então, sempre quando a gente falar em VCM, a gente vai pensar em tamanho. Qual que é o tamanho da minha hemácia? E aí ele vai ter uma classificação que ele pode ser microcítica, normocítica e macrocítica. Só que só com o VCM eu não consigo identificar o que está acontecendo com o meu paciente. Será que é uma deficiência de ferro? Será que é uma deficiência de vitamina B12 ou vitamina B9? É uma anemia por doença crônica? Ou é um uso abusivo de álcool? Então, a gente precisa de todos os índices para a gente conseguir avaliar, né, qual o tipo de anemia que o meu paciente tem. Então, recapitulando, o VCM ele vai estar associado ao tamanho da minha hemácia, tá bem? O CHCM, que é a hemoglobina cospular média, ele vai me falar qual que é a concentração de hemoglobina dentro da hemácia. Vocês viram que a hemácia, lá, o formato dela é redondinho, então o HCM vai me falar quanto de hemoglobina que tem lá dentro, tá? E aí, o CHCM e o HCM, eles vão estar associados à coloração dessa minha hemácia. E ela pode ser hipocrômica, né, quando esse valor está baixo, e normocrômica. Se caso tiver aumentado, né, que é hipercrômica, é um valor, uma terminologia que a gente quase não usa muito, e ele não tem significado clínico, tá bem? Então, aqui, para a parte do HCM, a gente só vai classificar em hipocrômica, né, lembra de crômico, né, que está associado à coloração, e cítico do tamanho. E normocrômico, né, que esses valores vão estar normais, tá? E o CHCM vai me falar como que essa concentração da hemoglobina, né, em porcentagem. Então, essa é a porcentagem de hemoglobina em 100 ml de hemácia. Então, a gente consegue fazer o cálculo, né, do CHCM baseado na quantidade que a gente tem de hemoglobina e do hematócrito. Então, esses valores diminuídos apresentam anemia, e se estiver aumentado, pode estar associado com a esferose, né, que é essa quebra, né, das nossas hemácias. Nós também temos o RDW, que é o Red Cell Distribution of Twitch, que são hemácias de diferentes tamanhos, né, variação dos tamanhos
E, no caso, essas hemácias, elas podem ter diferentes tamanhos e essa diferença na variação dos tamanhos. Só que essa diferenciação, às vezes, ela não é tão grotesca. Cada célula vai ter uma forma diferente. Só que, por exemplo, quando esse RDW está muito aumentado, eu vou mostrar uma figura na frente que essa distribuição, né, das hemácias, do tamanho e a variação é muito discrepante. Então, se for um valor baixo, esse RDW, ele apresenta uma menor dispersão, né, desse tamanho em relação ao VCM, só que ele não tem nenhum significado clínico. E se ele tiver aumentado, aí pode ser uma falha, uma deficiência de ferro, né? Pode ser uma hemólise, pode estar associado com hemorragia, cirurgia ou transfusão de sangue. E aqui nós também temos o que a gente chama de anisocitose, que é essa disparidade dos tamanhos das hemácias, tá bem? Então, aqui só para vocês verem, aqui nós temos o RDW normal, né? Eu tenho aqui esse tamanho e a distribuição das células de forma homogênea. E aí pode acontecer, como eu havia falado, deficiências nutricionais, doença renal crônica, estresse oxidativo, inflamação. Tudo isso vai acarretar no aumento do meu RDW. Então, aqui você já consegue observar que o tamanho e a distribuição dessas hemácias já não acontece de forma homogênea, né? Tem aqui os tamanhos maiores, outros menores. E, além disso, o RDW ele tem sido sugestivo, né, de condição inflamatória. Então, pode ser que a gente vê todos os exames normais e a gente observa só o RDW aumentado, tá? Ele pode ser um preditor de eventos cardíacos, né, principalmente em indivíduos com doença cardiovascular. Então, pode ser um novo parâmetro que a gente pode utilizar para estar associando com inflamação, com doença cardiovascular. Então, aqui, vamos lá. Então, a gente viu tudo da parte de anemia, ou de hemograma, hemoglobina, de hemácia. E aí, uma dúvida que eu vejo muito, né, dos alunos, é até assim, quando eu falo anemia. O que é anemia? Aí o aluno já pensa, né, que é anemia ferropriva, anemia é só deficiência de ferro. Então, eu quero te falar hoje, nessa aula, que a anemia, ela não engloba só deficiência de ferro, tá? O que é a anemia de fato? A definição da anemia é quanto o conteúdo de hemoglobina, lembra lá, a hemoglobina é o constituinte da hemácia, tá? Então, quando esse conteúdo de hemoglobina no sangue, ele está abaixo do normal. Então, a classificação das anemias vai se basear no tamanho da célula, lembra que eu falei de tamanho, que é o VCM, e no conteúdo de hemoglobina, que é o HCM, que é em relação à coloração dessa minha hemácia, entendeu? Então, a anemia é quando se tiver com hemoglobina baixa, é anemia. É anemia. A gente só vai depois tentar descobrir qual é o tipo de anemia, tá bem? Então, aqui tem os valores, né, de referência, como eu havia falado, que também vai variar de laboratório para laboratório. Então, aqui, nós vamos ter a anemia que é microcítica e hipocrômica. O que é o microcítico? É o VCM baixo, né? E a hipocrômica, que é o HCM baixo. E aí, essa anemia microcítica e hipocrômica, ela pode ser por falta de ferro, ou por uma redução de absorção ou ingestão, ou alteração hepática, ou alteração no trato gastrointestinal, ou uma redução da transferrina, tá? Se ela for normocítica e normocrômica, pode ser uma possível perda de sangue, menstruação, acidente, endometriose, alteração hormonal, hemorragia, hemólise e hiperureminemia. Então, aqui no caso, a normocítica e normocrômica é BCM normal, HCM normal, só que a hemoglobina vai estar reduzida, tá? E a macrocítica pode ser por deficiências nutricionais, como, por exemplo, da vitamina B12, né, e a vitamina B9, ou redução de ácido clorídrico, ou algum polimorfismo associado ao consumo alimentar, tá bem? Então, esse quadrinho aqui, eu acho ele bem bacana,
porque às vezes a gente não consegue identificar, né, qual que é o tipo de anemia, a gente não consegue lembrar de cabeça, né, o que seria o VCM baixo, o HCM baixo, o que pode estar relacionado. Então, aqui, quando eu tiver uma anemia hipocrômica e microcítica, né, que é o VCM baixo e o HCM baixo, eu vou ter que todos esses valores abaixados. E aí pode ser anemia ferropriva, né, ou anemia por doença crônica. No caso, se for uma anemia, hemoglobina baixa, se tiver normocrômica e normocítica, VCM normal, HCM normal e CHCM normal. Então, pode ser uma anemia aplásica, que é uma anemia que tem uma condição rara, onde acontece a produção dessas células, né, na nossa medula óssea, só que quando essas células estão maduras, elas são destruídas. Então, há um abaixo de todas as células do nosso organismo, entra como se fosse uma pancitopenia, tá? Tem anemia por doença crônica, essa anemia eu observei que tem alguns alunos que não têm muito conhecimento dessa anemia, vou explicar também por que ela acontece, tá? Então, vocês viram aqui que ela pode ser tanto hipo e microcítica e normo, né? Porque no estágio inicial, ela é normo, e depois os valores de VCM e HCM vão abaixando. E essas anemias hemolíticas, que é uma anemia, um tipo de anemia autoimune, né? Que tem a destruição das células vermelhas, ou então algum tipo de sangramento, tá? E a macrocítica, que é só o VCM aumentado, né, que pode ser anemia megaloblástica, que essa anemia ela é causada por deficiência de folato ou por conta de vitamina B12, e anemia associada à doença hepática. Tanto a doença hepática, por exemplo, como a doença também renal, elas podem causar anemia, né, que acontece ali alterações, né, na nossa hematopoiese, que contribui para esse diagnóstico de anemia, tá bom? Então, esse quadrinho aqui ele é muito bom, que a gente consegue lembrar e tentar associar qual o tipo de anemia que esse paciente meu tem. Aí, vamos lá. Nós também temos a anemia ferropriva. Então, esse também é um quadro resumo para a gente tentar diagnosticar qual o tipo de anemia que meu paciente tem. Aí, assim, só para dar uma dica para vocês. Caso vocês não tenham exame de ferro, né? Não tenho ferro no hospital Mondosa, por exemplo, que às vezes acontece, né? Tem mais hemograma completo, dependendo, né, ou do posto de saúde, da unidade de saúde. Aqui, com esse quadro resumo, eu já consigo identificar qual tipo de anemia que meu paciente tem. Então, com esses índices aqui, eu já consigo ter uma ideia, né? Claro, com uma boa anamnese do meu paciente, eu já consigo excluir alguns tipos de anemia, tá bom? Então, aqui, para anemia ferropriva, o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar a ferritina, que ela vai estar reduzida, a transferrina, que ela vai estar aumentada, a capacidade total de ligação da transferrina também vai estar aumentada, e essa saturação da transferrina e o ferro sérico também vão estar reduzidos, tá? Então, só para lembrar o que acontece. O que a gente usa geralmente, a gente acha que só o ferro que dá o diagnóstico de anemia ferropriva, mas a gente pode utilizar todos esses parâmetros aqui para conseguir associar esse diagnóstico. Alguns a gente vai ter que ter um pouco de cautela, né? Porque a gente vai ver que a transferrina, ela pode ser uma proteína de fase aguda positiva, ou seja, ou negativa, que ela vai estar reduzida, né, no perfil de inflamação do meu paciente. Então, a gente vai ter que ter um pouco de cautela, né, na interpretação desses resultados, tá bem? Então, a ferritina, ela é responsável pelo armazenamento do ferro. Então, as concentrações séricas de ferritina estão em equilíbrio com as reservas corporais de ferro. Então, ela é bem sensível à variação no estoque de ferro. Por exemplo, aquela que faz o carreamento, né, do ferro no nosso organismo. Então, se o ferro tiver com a baixa disponibilidade, a ferritina também vai diminuir. Então, até para o diagnóstico, né, de anemia, a gente observa primeiro a ferritina reduzindo do que o ferro, tá?
E ela vai estar associada também com deficiência, sobrecarga de ferro, e vai ser o melhor teste para essa avaliação de deficiência do ferro. Então, como eu falei, ela é uma proteína de fase aguda positiva, ou seja, no período de inflamação, ela vai estar aumentada, né? Então, vai estar aqui associado, como mencionei, inflamação, lesão hepática, e aí eu vou ter que, para eu conseguir interpretar essa ferritina aumentada, o ideal é eu avaliar aqui junto com a PCR ultrassensível e avaliar a LTST, que é o nosso TGO e TGP, tá? Para a gente conseguir identificar esses exames. Então, assim, só para deixar claro, todo exame bioquímico a gente não consegue avaliar ele de forma isolada. A gente tem que avaliar ele em conjunto com o histórico do meu paciente, o que ele apresenta de doença, e com todos esses exames complementares. Porque vocês viram aqui, a ferritina, ela, na anemia ferropriva, ela vai estar baixa, mas no período de inflamação, ela vai estar aumentada. Então, a gente tem que conseguir compreender, né, qual que é o que está acontecendo com esse meu paciente para eu conseguir chegar nesse diagnóstico. E a ferritina baixa, ela já abaixo de 50, né, ainda está dentro do limite da normalidade, mas a gente já consegue observar alguns sintomas, como queda de cabelo, dificuldade de acordar pela manhã, cansaço constante, o treino não rende. Então, é sempre bom a gente avaliar, né, todos esses exames, principalmente ferritina e ferro, e a gente conseguir fazer uma suplementação ou fazer uma intervenção nutricional para poder melhorar esse estoque e melhorar também esses exames, tá bem? Então, a transferrina, como eu havia mencionado, ela é uma proteína de fase aguda negativa, mas na anemia ferropriva ela vai estar aumentada, tá? E aí, quando a gente for avaliar, quando for anemia ferropriva, a gente solicita junto com a ferritina. Porque se a ferritina estiver alta e a transferrina baixa, pode ser inflamação. Agora, se a ferritina estiver alta e a transferrina alta, pode ser excesso de ferro. Esse excesso de ferro, ele não é muito comum de acontecer. Às vezes o paciente pode exagerar na suplementação de ferro, o que não é muito comum, né, acontecer esse excesso, ou parte de transfusão sanguínea, mas assim, isso é mais raro de acontecer, tá bem? Essa capacidade total de ligação do ferro é essa capacidade da transferrina de captar o ferro, né, ou tornar-se saturado com ele, então ela vai estar aumentada, e a saturação da transferrina, que é a quantidade de ferro ligada à transferrina, né, que constitui essa medida de suprimento do ferro abastecido na anemia ferropriva. E aí ela vai estar diminuindo também, né? Então, aqui, dos estágios para anemia, no caso da anemia ferropriva, né, o que acontece? A gente vai ter, lembra, anemia. A anemia é a hemoglobina baixa. E isso a gente já entendeu o que é anemia. Aí, o que vai acontecer para ela ser característica de uma anemia ferropriva? A gente vai ter a depressão de ferro, ele vai estar ali dentro das normalidades, mas aí vai diminuir a ferritina, tá? Vai estar afetado esses depósitos. No segundo estágio, a gente já vai ver diminuição desse ferro sérico, diminuição da ferritina e da saturação dessa transferrina e aumento dessa transferrina. E já no terceiro estágio, já vai estar tudo diminuído, e a gente já vai observar alterações no VCM e no HCM também. Aqui nesse primeiro estágio da anemia ferropriva, a gente pode encontrar um VCM e HCM normal, tá bem? E aqui nós vamos chegar na anemia por doença crônica, tá? Vou só beber uma água aqui rapidinho, gente. Estão conseguindo entender tudo? Daqui a pouco eu dou uma olhadinha nos comentários e dúvidas, tá bom? A anemia por doença crônica, ela é uma anemia hipoproliferativa, né? Com baixa concentração do ferro ou no plasma, tá? Mas o estoque de ferros no sistema retículo endotelial, ele vai estar adequado. Porque o nosso ferro, ele é absorvido por meio dos nossos retículos endoteliais no nosso intestino, tá? Então, o ferro ele é um nutriente necessário para a proliferação e patogenicidade de muitos micro-organismos. Então, a anemia por doença crônica é uma estratégia de defesa do nosso organismo contra patógenos invasores que vai se tornar o ferro menos disponível. Então, o que vai acontecer na anemia por doença crônica, tá?
Aqui nessa anemia por doença crônica, o que vai acontecer? O meu paciente, ele vai ingerir as quantidades de ferro normal. Ele vai a alimentação dele está normal. Só que ele está num estado de inflamação e infecção muito grande, que pode ser uma doença autoimune, uma doença renal crônica, pode ser um tipo de câncer, uma insuficiência cardíaca congestiva, uma insuficiência renal crônica. Então, todas essas doenças que tem esse aumento da inflamação e da infecção. Então, meu paciente, ele vai estar, por exemplo, paciente com obesidade, síndrome metabólica, né? Paciente com câncer, paciente com algum tipo de doença autoimune, paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Então, o que vai acontecer? Nesse tipo de anemia, o paciente vai ter a ingestão de ferro normal. Só que o que acontece? Esse ferro, ele não entra dentro do nosso enterócito, ele não consegue ser absorvido, tá? Então, ali, o ferro, ele entra na nossa célula, né, por meio da ferroportina, né, que tá bem aqui na entradinha aqui do nosso enterócito. Só que o que acontece? Pacientes que apresentam um alto grau de infecção ou de inflamação, seja crônica ou seja aguda, eles vão aumentar a atividade de um peptídeo que se chama epsidina. A epsidina, ela é produzida no fígado e ela reduz a atividade da DMT1 e da ferroportina. Ou seja, ela aumentada, ela vai bloquear esse DMT1 e a ferroportina, que são responsáveis por levar o ferro para dentro da minha célula. Então, o que acontece aqui? Essa epsidina aumentada bloqueia aqui a ação do ferro entrar na minha célula. E aí, eu vou ter uma anemia por doença crônica. Então, aqui não vai adiantar eu suplementar o meu paciente com ferro, né? Porque o ferro, lembra que nesse slide anterior, o ferro, ele vai estar aqui no sistema retículo endotelial, vai estar normal. Só que se ele não entra na minha célula, ele não vai estar disponível quando a gente vai avaliar no nosso sangue, que é, por exemplo, que está descrito aqui, no nosso plasma e no soro. Tá bem? Então, sempre quando vocês lembrarem de anemia por doença crônica, é por conta da epsidina. A epsidina, ela vai estar aumentada nessa questão da inflamação, e aí ela não vai deixar o ferro ser absorvido, tá? Para entrar dentro do meu enterócito, tá? E outras condições também atua, né? Coloca aqui a minha epsidina, deixa a atividade dela, né, mais intensa. Por exemplo, se tiver um excesso de ferro, ela vai ver, ó, tem muito ferro aqui, vou bloquear. Só que aqui, no caso da inflamação, isso não vai acontecer. E outras coisas também, essa parte da inflamação e da infecção, ela aumenta várias proteínas e citocinas inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 6. A interleucina 6, ela também vai atuar na redução da eritropoiese, ou seja, na redução da produção de hemácias. E aí, assim, vai reduzir também a produção de hemoglobina na nossa medula óssea, tá? E aí, tá, beleza, se não pode dar ferro, o que eu vou fazer então? Como que eu vou curar essa anemia por doença crônica? Eu tratar a doença de base, né? Se for insuficiência cardíaca congestiva, se for câncer, eu tenho que melhorar esse perfil inflamatório do meu paciente, tá? E essa anemia por doença crônica, ela é o segundo tipo de anemia mais comum, tá? De forma mundial, e ela às vezes fica muito tempo. Se tiver paciente internado, né, ainda mais nessa condição, paciente que tem várias doenças associadas e muitas vezes doenças que sejam descompensadas, a gente observa aí essa anemia crônica por mais de um mês, 2 meses, a gente ainda observa, porque às vezes o paciente acaba ficando bem crítico.
Nós também temos anemia por deficiência de B12 e B9, que é a anemia megaloblástica, né, que eu tinha falado, que vai acontecer por depressão das reservas corporais de folato, né, que ocorre de 2 a 4 meses em indivíduos que consomem dietas deficientes de ácido fólico. Então, essas reservas de depressão de vitamina B12, elas são observadas depois de vários anos. Mais uma atenção aqui em especial para vocês, principalmente mulheres, tá? Essa avaliação da vitamina B12 sérica, o valor de referência é até 145, né? Abaixo de 145 a gente vê uma deficiência. Mas nós já temos estudos que ela abaixo de 300, 350 já não é bom, tá? Então, vocês veem que está bem abaixo aqui, né, do que, aliás, bem acima do que está dentro do valor de referência. Mas o ideal é que ela esteja aí um pouco acima de 300, tá? Mulheres, se forem fazer vitamina B12, estiver por volta de 300, pode ver uma forma de suplementação, conversa com o médico, com o nutricionista, porque a gente consegue já observar uma parte mais de dano neurológico, a pessoa fica mais lenta, né? Fica com mais sono, sente maior fadiga, mais queda de cabelo. Então, assim, isso serve para homens, mas acontece mais com mulheres, principalmente por conta, né, do ciclo menstrual. Então, quando que eu vou investigar a anemia? Então, se você estiver apresentando cansaço, disposição, falta de ar, taquicardia, dificuldade de concentração, palidez, queda de cabelo, unhas fracas, picalamácia, que é vontade de comer tijolo, sabonete, terra, isso geralmente é mais para gestante, tá, pessoal? Histórico já de anemia desde criança, obesidade, inflamação, mulheres, especialmente atletas, né, com fluxo menstrual acentuado, gestantes, crianças e idosos, todos esses critérios aqui a gente já pode investigar anemia, tá bom? E principalmente, pessoal, hoje, né, com essa rotina que a gente observa muito cansaço, indisposição, falta de ar, dificuldade de concentração. E aí tem até, o pessoal brinca na internet, né, que às vezes você acha que está muito cansado, que está muito estressado, que nada tem dado certo, mas às vezes é só deficiência de alguma vitamina ou de algum micronutriente que você esteja apresentando. Então, é sempre bom a gente priorizar uma alimentação adequada, né, realizar atividade física e estar com os nossos exames bioquímicos em dia, tá? O ideal é que a gente faça esses exames pelo menos uma vez por ano, tá? Então, vamos lá, que nós acabamos a parte das células vermelhas, né? E aqui vai ser vai fluir um pouquinho mais, que a gente vai falar um pouquinho sobre as células brancas, né? Que é a parte do nosso leucograma. Então, lembrando, né, que vai acontecer essa hematopoiese também, a partir do meu hemocistoblasto, também vocês veem que é a célula, como se fosse a célula principal, e depois ela vai se diferenciando, que ela forma aqui os leucócitos, e depois as plaquetas também, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, os leucócitos são as células de defesa do organismo contra agressões infecciosas ou de outra natureza. Então, além disso, nós vamos ter também os neutrófilos, né, que são os leucócitos mais numerosos, né, que fagocitam esses micro-organismos. Os basófilos, né, que vai ter uma ação anticoagulante e vasodilatação. Os eosinófilos, que vai estar associado contra a defesa de algumas parasitas e doenças alérgicas, linfócito T e linfócito B, que produzem anticorpos contra os micro-organismos, reações alérgicas, rejeição a enxerto e regulação do sistema imune, e os monócitos, que vão estar responsáveis pela nossa fagocitose. Então, aqui é um exemplo, né, de um exame da série branca, tá? Eu acho que até que esse exame é o meu, para vocês verem aqui que tá tudo dentro da normalidade, né? E aí aqui, pessoal, a gente utiliza, né, principalmente a parte do leucograma de leucócito para avaliar a infecção e inflamação. Por exemplo, o paciente que tem infecção urinária, o leucócito aqui vai estar lá em cima, vai estar 12, 13 mil ou qualquer outra infecção. Essa parte aqui de leucócito vai estar bem aumentada, tá? Então, você vê aí que está aumentado, já sabe que está acontecendo aí uma infecção.
tá? Então, essa elevação de leucócito, que também é chamada de leucocitose, é um indicador presságio de inflamação. Então, esse aumento de leucócito na inflamação sistêmica está associado a maior risco de câncer, doenças cardiovasculares e diabetes do tipo 2. Ela também vai se correlacionar positivamente com outros marcadores de inflamação, que é a proteína C reativa, que é uma proteína de fase aguda positiva, paciente oncológico, paciente pós-infarto, paciente que está com insuficiência cardíaca congestiva, paciente com doença renal crônica, vai estar com a proteína C reativa lá em cima. Interleucina 6 também é aumentada, mas de exame, principalmente rotina de hospital, a gente faz mais proteína C reativa, tá? E aí, alguns autores concluem que a contagem de leucócito ela tem uma capacidade prognóstica, né, mais forte em relação à mortalidade cardiovascular, até mesmo do colesterol total ou do HDL. Tá? Então, aqui, a leucopenia, né, ela vai estar associada com que essa baixa de leucócitos, ela vai estar associada com fadiga, depressão, cortisol baixo e imunossupressão, que a gente observa em pacientes que estão realizando radioquimioterapia e pacientes portadores de HIV. E a leucocitose, que é esse aumento, né, dos leucócitos, vai estar associada à inflamação, estresse, sono, glicemia elevada, perda de massa muscular, obesidade e inflamação crônica de alto grau. Então, lembrando, pessoal, que estresse, ele causa um processo inflamatório. Então, assim, o ideal é que a gente não fique estressado, né? Mas hoje eu acho muito difícil a gente não conhecer uma pessoa que não seja estressada, que não fique ansiosa, só que todos esses desfechos, né, todas essas condições, elas contribuem para o nosso corpo estar mais inflamado, para o nosso corpo estar mais fadigado, e isso pode acarretar em outras doenças, né? Então, o ideal é que a gente tente ficar, né, o mais tranquilo, tentar levar uma vida que não tenha tanto estresse, que não acarrete, né, tanto impacto, né, no nosso organismo. E aqui, em relação ao leucograma, os neutrófilos, como eu falei, eles fazem fagocitose, eles vão eliminar bactérias e fungos, eles vão atuar em proteção contra agressões agudas, né? São as células brancas mais abundantes, né? Então, elas se elevam primeiro, né, na inflamação, nessa resposta imune inata, né, que é o primeiro contato, e apresentam valores mais alterados. Então, em alguns exames podem estar divididos, né, em bastonetes, que é o neutrófilo jovem, ou segmentado, que é o neutrófilo maduro. Então, ele aumentado, né, o tercio superior, vai indicar inflamação. E aqui nós temos a neutropenia, né, que vão estar associados com infecção bacteriana, viral, doença autoimune, como lúpus, artrite reumatoide, hipertireoidismo, deficiências nutricionais, como vitamina B9, B12, cobre, e dietas restritivas, como anorexia. E a neutrofilia, a gente vai observar em neonatos, né, gestação, exercício após 2 horas, infecções agudas, inflamação, obesidade, tabagismo, estresse, sono, depressão, ou seja, vocês viram que estresse, privação de sono e depressão não é bom para o nosso sistema imunológico, né? A gente fica mais suscetível a ter outras doenças também. E alguns medicamentos, como os corticoides. E aqui, de forma especial, essa neutropenia, ela pode ter uma associação com a nutrição. Por que eu falo isso? Eu trabalho como supervisão de estágio no Hospital Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro, e nós temos uma dieta que se chama dieta neutropênica. E quando que a gente aplica, né, faz a prescrição dessa dieta neutropênica? É quando a taxa de neutrófilos ela está abaixo do normal. E qual que é a associação com a nutrição e por que a gente faz essa recomendação? Esses pacientes, como vocês viram, eles estão com o sistema imunológico comprometido. Então, a gente prescreve essa dieta neutropênica como uma dieta de proteção, né, do sistema imunológico desse paciente. Então, a dieta neutropênica, ela tem como base, né, de higienizar muito bem as frutas e verduras cruas com sanitizantes, né, mas o ideal é que essas frutas e verduras, elas vá cozidas, né, para reduzir essa probabilidade, né, de
de intoxicação. A gente tem que utilizar água potável filtrada, fervível, mineral de boa procedência para consumo. Utilizar oleaginosos e grãos somente coccionados. Dar preferência para alimentos como frutas, verduras e legumes sempre coccionados. Aqui está esse asterísticozinho aqui, porque o ideal é a gente não oferecer fruta e verdura cru com sanitizante, porque pensa no hospital muito grande, são mais de 1.000 refeições por dia, então tem que ter um controle higiênico sanitário muito grande. Então, se a gente oferecer isso coccionado, é melhor, tá? A gente não utilizar leites derivados, aliás, utilizar eles somente pasteurizados, esterilizados, né? Não utilizar iogurtes e leites fermentados, utilizar carnes e ovos somente bem coccionados, utilizar alimentos processados em embalagens individuais dentro do prazo de validade, não utilizar brotos de vegetais e sementes germinados, não utilizar probiótico. Em caso de aporte nutricional deficiente, a gente vai associar com uma terapia nutricional oral com hipercalórico, ou então o hiperproteico. Mas, por exemplo, no hospital, né, o hospital que eu estou aqui no UP, geralmente vai mais alimentos industrializados, né? Suco de caixinha, vai mais o biscoito, tudo que tiver industrializado vai ser melhor, porque eles têm que seguir uma recomendação higiênico-sanitária até padronizado e regulamentado pela Anvisa, tá bom? Só para reforçar, essa dieta neutropênica ela é muito utilizada para pacientes oncológicos, tá? Eu não sei se está aparecendo aqui embaixo a referências, caso vocês tiverem mais curiosidade, vocês podem procurar na Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, que é onde eu peguei essa referência para essas recomendações nutricionais da dieta neutropênica, tá? Então, paciente oncológico, paciente que tem HIV, que está imunossuprimido, a gente utiliza essa dieta neutropênica, tá? Ou outra alguma condição que seja necessária. Crianças também são bastante utilizados. Então, nós temos os linfócitos, né, que vão estar associados com a resposta imune específica contra antígenos, e é importante no processo de desenvolvimento de doença autoimune, e vão estar associados com a imunovigilância e proteção contra câncer. Como eu havia falado, linfócito T e B e a célula natural killer. A linfopenia, ela vai estar associada a imunossupressão, HIV, etilismo, anorexia, dietas muito restritivas e sepsis, que é essa infecção generalizada. E a linfocitose, que é o aumento, vai estar associado com infecções virais e, dependendo, né, pode ser fisiológico em algumas crianças, tá? E aqui nós também vamos ter as plaquetas, né, que já é um outro grupo das células que constitui o nosso hemograma completo, né, no caso é a última célula, que vai estar associado com ativação plaquetária, que leva à formação de um trombo, né, fechando o vaso sanguíneo lesionado. Ele é anti-inflamatório por regular macrófagos e linfócitos. Então, o que acontece? Quando o nosso organismo, né, a gente, por exemplo, machuca, né, a gente tem um corte. Aí esse corte começa a sangrar. Qual que é a função das plaquetas? Ir lá e meio que estacar esse sangramento, né? Então, por isso que as nossas plaquetas são importantes. Mas isso eu tô falando de machucado pequeno, né? A ruptura de um vaso pequeno, não de algo maior, porque isso realmente tem que ter outro auxílio, né? E da medicina para a gente conseguir fazer essa contenção. Então, a relação de contagem de plaquetas, ela pode estar associada também com a mortalidade e doença cardiovascular também. E aqui, quando essas plaquetas, elas estão, no caso, menores do que 1.500, né, a gente pode, que se chama de plaquetopenia ou trombocitopenia, a gente pode observar alguns sinais e sintomas, como sangramento de mucosas oral e nasal, fluxo menstrual muito intenso, hematúria e milema, que hematúria é a presença de sangue na urina, e milema, que é sangue nas fezes, tá? E presença de hematomas e petequeias, que principalmente nas pernas, que é essas manchinhas, né, roxas, e essas mais rosadinhas, que são as petequeias. Então, a gente vai observar também a baixa produção, pode ser no contexto de baixa produção congênita ou adquirida, como etilismo, hepatite C e leucemia aguda, que a gente vai observar essa redução das plaquetas, né? Aumento da destruição congênita ou adquirida, que pode ser doença autoimune, na dengue, pneumonia.
Então, o que a gente tem observado muito na dengue, né? O que acontece? A gente tem essa baixa na produção das plaquetas. E por que o pessoal pede para não utilizar, né, os ANES, que é o uso de anti-inflamatórios não esteroidais? Porque esses medicamentos, o composto dele, a base dele, já é reduzir essa produção de plaqueta. Aí, se a gente tem uma baixa plaqueta por conta da dengue, e a gente toma um medicamento que vai abaixar ainda mais a plaqueta, tem risco de hemorragia, né? E esse paciente pode vir a óbito, né? O pessoal que tem tido dengue ultimamente, né, tem que ficar monitorando as plaquetas, porque o ideal ali é da plaqueta estar abaixo de 1.500. Aí o paciente já chega no hospital com 100 mil. Aí só vai abaixando, vai abaixando. O paciente chegou ali em torno de 40, 30 mil, a gente já fica vigilante, porque se o paciente chegar a 20 mil, aí tem um risco de hemorragia severa e é muito perigoso para o paciente vir a óbito, principalmente paciente idoso, criança. Então, por isso que tem tido muito cuidado, né, com a questão da dengue, porque o foco é não deixar essas plaquetas abaixarem. Por isso que a recomendação é descansar, é beber bastante água para auxiliar na recuperação e aumentar os níveis dessas plaquetas. Então, as plaquetas, né, no caso, plaquetose ou trombocitose, que ela é acima de 400 mil, geralmente esses valores estão acima de 700, né? Ela pode ser uma plaquetose primária, que vai ser alguma doença mieloproliferativa, né, que vai aumentar essa questão das plaquetas, né, como eu tinha falado. No aumento, né, das hemácias, aqui a polissemia vera também vai estar aumentando as plaquetas, tá? Ou ela pode ser de causa secundária, que pode ser doença inflamatória crônica, como artrite, doença inflamatória intestinal, tuberculose, câncer e também pacientes com hemodiálise. Em deficiências nutricionais, como ferro e anemias, né? E muitas vezes pode ser que não haja sinais e sintomas específicos, né? Mas a gente tem que observar para não ter um risco também aumentado de trombose, tá, pessoal? E algumas vezes pode ocorrer náusea, vômito, enjoo, formigamento das extremidades, labirintite, aí a gente tem que avaliar com outros exames e sinais associados do paciente. Vai estar associado com inflamação, infecção aguda, hemorragias e também pós-cirurgia, tá? Então, aqui só um caso clínico para a gente encerrar rapidinho, tá? Para a gente fazer um exercício aqui breve. Eu trouxe mais principalmente da parte de célula vermelha, tá, pessoal? Então, aqui é paciente MSS, 65 anos, aposentada, relata cansaço excessivo e falta de ar a realizar atividades cotidianas há 3 meses. Tem histórico de hipertensão arterial, diabetes do tipo 2, dislipidemia controlados com losartana, metformina e simvastatina. Paciente lote, que é lúcido, orientado em tempo e espaço, e é um exame físico apresenta-se ligeiramente pálida, conjuntivas hipocoradas e desidratada. Então, aqui tem os exames laboratoriais dela, né, coloquei só hemograma completo. Aqui a parte de ferro, ferritina, vitamina B12 e ácido fólico. Então, de acordo com a descrição relatada, qual possível anemia que a paciente possui? Então, vamos lá. Lembra que eu havia falado que a anemia é hemoglobina baixa. Então, aqui a gente já viu que a hemoglobina da paciente está baixa, e entra aqui o hematócrito, que é esse valor percentual de hemoglobina, ele também está baixo. Ah, mas aqui o VCM e o HCM estão normais. Mas aí a gente vê que é uma anemia normocítica e normocrômica, né? Aqui os leucócitos estão normais, plaquetas também estão normais, mas a gente observa que o ferro está diminuído e a ferritina também. Então, a gente pode colocar que é uma anemia normocítica e normocrômica, indicativa de uma anemia ferroprítica, porque o ferro e a ferritina estão abaixo dos valores normais. Então, aqui, se caso fosse deficiência de vitamina B9 ou de vitamina B12, a gente ia encontrar só o VCM aumentado, tá? Aqui, se fosse uma anemia por doença crônica, o ferro e a ferritina poderiam estar normais,
tá? No caso aqui, a ferritina que podia estar alterada por conta da inflamação, ela poderia estar aumentada, e o ferro sérico normal, tá? E aí aqui ia ser uma característica de uma anemia por doença crônica. Então, anemia por doença crônica, essa hemoglobina hematócrito baixo, VCM e HCM podem estar normais, ferro sérico normal e a ferritina aumentada, tá bem? Então, por isso que eu falo que a gente tem que avaliar qual que é o contexto que o meu paciente está inserido, quais são os sinais e sintomas que ele está apresentando, que o paciente está pálida, conjuntiva hipocorada e desidratado. O paciente está com conjuntiva hipocorada, a gente associa, né, com algum tipo de anemia. E aqui ela fala falta de cansaço excessivo e falta de ar. Por que essa falta de ar? Se o paciente está com hemoglobina baixa, o que a hemoglobina baixa, o que a hemoglobina faz, né, na verdade? Ela transporta o oxigênio nos nossos órgãos e tecidos. Então, se está tendo uma baixa concentração de hemácia, né, e de hemoglobina, esse transporte de oxigênio vai ficar comprometido. Então, por isso que o paciente fica mais cansado e com uma falta de ar maior, tá bem? Conseguiram entender tudo? Eu espero que tenha ajudado vocês um pouco com essa interpretação de hemograma, tá bem? Muito obrigada pela atenção de todos. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser algum material complementar, pode me contatar por e-mail, tá? Muito obrigada a todos e tenham um excelente dia.